E Pai, estamos diante de Ti, com temor e tremor, sabendo que Tu és Deus, um Deus que não brinca, um Deus que nos olha com amor e misericórdia, mas com seriedade. Nós Te louvamos por esse tempo e por aquilo que o Senhor tem nos dado e tem falado a cada um aqui. E agora nos cobre muito mais com o Teu sangue precioso. E agora muito mais, reajusta em cada um de nós toda a armadura de Deus. E ser conosco nesse momento. Ó Deus, que o Senhor possa falar e trazer o devido temor a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, pela graça de Deus, nós podemos estar aqui por esse motivo que vamos expor. Realmente, quase 3 anos, se passaram sem que nós pudéssemos vir. Acontece que estamos num campo missionário, onde a batalha se trava em todo o tempo. O campo ao nosso redor é um desafio muito grande. E muitas vezes nós temos que estar como atalaias ali. E o seminário, com tudo que ele oferece, realmente é um campo que nos desafia muito. E eu entendi que o pastor precisava sair e atender as necessidades que era ele que deveria atender nesse tempo, enquanto nós ficávamos cuidando de outras coisas. Mas o Senhor agiu com mão forte. O Senhor nos levou a entender algumas coisas e nos direcionou para que estivéssemos aqui. Antes, e é uma alegria muito grande estar com os irmãos, muitos aqui eu não conheço, mas no Espírito a gente se conhece. E nós queremos que realmente o Senhor renove os laços de amor, de unidade, porque isso agrada ao Senhor. Né? Amém? Esse amém está tão murchinho. Queridos, amém? Amém? Eu não preciso gritar para vocês falarem, eu não gosto de gritar. Amém? Apenas eu gostaria de ler, mesmo assentados, Salmo 46, alguns versículos. O versículo 1, vamos ficar de pé, e o versículo 7 em diante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos falar juntos o versículo 9? Todos juntos? Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqui, juntos, 10 e 11. Aquietai-vos, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bem forte, como um brado. Vamos dizer isso, Senhor, o último versículo. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Poder sentar. Nós temos experimentado isto sempre. Mas nestes dias, ligado à comunidade, ligado ao ministério, especialmente ao trabalho em Goiânia, aqui da sede, o Senhor nos fez experimentar a sua misericórdia, a sua bondade, o seu poder, e nos abriu os olhos para questões que nos incomodavam há muito tempo. Amados, por que estamos aqui? O pastor, ele procurou falar com vocês sobre como um satanista pode infiltrar numa igreja. Eu creio que deve ter ficado bem claro. Não que às vezes ele use todos aqueles métodos. Às vezes ele começa com um só. E vocês sabem que este assunto está aumentando em grande número entre o povo de Deus. Às vezes as igrejas que começam a crescer, que despertam o inferno, as igrejas onde os pecadores começam a serem salvos, eles estão de olho. E nós sabemos que aqui em Goiânia tem havido algumas igrejas que já é notório e notícia da infiltração satanista e do prejuízo que causou. Mas agora chegou a nossa vez de falar do que aconteceu conosco. Irmãos, tem cerca de 10 anos que estamos fora daqui. Um ano em Brasília e os outros em Maranata. Estes 10 anos não foram tranquilos, quanto à comunidade, quanto à obra. É impossível esquecer do filho que foi gerado. É impossível esquecer de quem amamos. Mas o Senhor nos levou com um braço forte, numa época, para Maranata. E cada ano que passa, nós entendemos por quê o Senhor nos levou para Maranata. Ali é um lugar separado, um lugar onde Deus realmente se manifesta para o seu propósito na formação de homens e mulheres para o ministério, tanto com a igreja como com as obras de recuperação. Tempo de seminário é sempre um tempo que não é fácil. A minha época não foi fácil. Por quê? Porque renunciamos tudo para fazer a vontade de Deus. Mas é um tempo inesquecível na nossa vida. Um tempo maravilhoso. E nós estamos ali, crendo no sonho de Deus para aquele lugar, no projeto de Deus para aquele lugar e para aquela região, que pouco a pouco os seminaristas estão sendo usados para salvar as vidas e libertar os cativos, crianças, jovens e adultos. É um trabalho que eles fazem às vezes com sacrifício, em dias muito frios ou gelados ou em dias muito quentes. Mas nós vamos conhecendo o valor do seminarista dia após dia. Filhos, durante estes anos, nunca nós nos acomodamos com a situação do ministério. Nunca nos acomodamos com a situação da comunidade e com a situação do internato. Muitas coisas aconteceram desagradáveis. E mesmo de longe, choramos e oramos ao Senhor. É o que podíamos fazer. Mas o Senhor começou a nos inquietar seriamente com a situação. E nós não entendíamos por que as coisas aconteciam. Por que as divisões? Por que as confusões? Por que membros saindo para outras igrejas? O que acontecia? Onde estava a origem? Nós temos aprendido a não ficar na superfície,
mas a entrar e mergulhar na origem. E antes do mês de maio, o Senhor já me inquietava seriamente, deste semestre. O Senhor já me inquietava e me movia para fazer um trabalho de retrospecção da história da obra, diante de Deus, em oração, para que Ele pudesse, de alguma forma, falar conosco. Porque nós servimos a um Deus que fala. Só que este Deus nos pede tempo com Ele, disposição. Deixarmos como Maria deixou as coisas e ficar aos seus pés. E o Senhor foi nos incomodando com isso. Até que no mês de maio ainda, tivemos uma irmã conosco, uma irmã que nós amamos muito, que caminhou conosco, que chorou conosco, há anos atrás. E nós, um dia paradas, conversando, ela começou a relembrar fatos ligados à obra. E ela relembrava certas coisas e dizia: você se lembra, Ana? Eu dizia: não lembro de nada disso. Mas eu falei com você. Eu falei com você. Eu falei com o pastor. Eu disse: não, você não falou. Eu não ouvi, nunca ouvi isso. E eu não tenho a menor lembrança. E ela afirmava. E ela lembrou algumas coisas. Eu disse, à medida que ela foi me falando, eu fui ficando estarrecida. Eu disse: eu vou perguntar ao pastor. E fui perguntar ao pastor e disse: Paulo, você se lembra disso assim, assim? Ele disse: não tenho a menor lembrança. Nós não somos de esquecer. Eu disse: irmã, nós não ouvimos isso. Aí ela disse: Ana, naqueles dias, o Senhor mostrava você com uma venda bem forte nos olhos. E o pastor também. E nós percebemos que vocês não ouviam, não viam nada. E ela disse a uma irmã que o Senhor já levou, muito amada, foi nossa companheira de muitos anos, antes desse trabalho. Foi companheira de oração, companheira de guerra. E aquela irmã foi usada por Deus naqueles dias. E aquela irmã disse: satanistas. O Senhor mostrou escrito claramente. E o Senhor falava que havia satanistas no nosso meio. Só que estas irmãs, estas pessoas, naquela época nós nunca tínhamos ouvido falar de satanistas. Não sabíamos nada. Há bem mais de 10 anos, há muito tempo, não sabíamos nada. Irmãos, Deus nos levou para Maranata, para nos ensinar muitas coisas. E ainda estamos aprendendo muitas coisas que Deus nos leva realmente a sentirmos a responsabilidade de transformarmos Paulo e eu em aulas e apacentamentos que temos que passar para os obreiros, mas para todo o ministério. Porque vocês precisam adquirir conhecimento. Sem conhecimento, o povo de Deus se corrompe. Hoje entendemos cada vez mais por que Deus nos levou para ali. Irmãos, ali nós temos batalhas constantes. O mundo espiritual é muito perto. E às vezes são batalhas contra budistas, contra católicos, contra místicos e muito contra satanistas. Obras tremendas para destruir o ministério. Eu não entendia por que tanta obra
para nos destruir, para nos tirar a vida, para destruir o ministério e para destruir o seminário. Ultimamente, de uma maneira específica, para destruir a comunidade e o internato. A vontade do inimigo é que eles sejam fechados, lacrados. E eu falava, gente, mas é tanta obra, é tanta coisa. E eu ficava, gente, eu falava assim.